Olá, meu nome é Daniel Marchon e este é mais um vídeo do Tetrablog. Você já ouviu falar da teologia do domínio? A teologia do domínio é uma segundo a qual, uma vez que Cristo declarou que conquistou o mundo e nos deu sua autoridade, cabe à igreja assumir o controle desse mundo, o que no caso da era atual seria dominar politicamente, etc., estabelecendo uma espécie de reino terreno. Isso contradiz a Escritura claramente quando Jesus diz: "Meu reino não é deste mundo". É notório que Jesus não tinha planos de ser um conquistador como Alexandre o Grande ou Júlio César. Inclusive, muitos judeus não o reconheceram porque desejavam isso, que o Messias fosse um rei guerreiro que desse muitas vitórias a Israel, estabelecendo um império a partir de Israel, como foi o Império Romano ou o Império Babilônio. Mas note que tais feitos viriam à custa de muito sangue e o objetivo de Jesus era salvar e libertar, e não matar e conquistar. Posteriormente, o imperador romano Constantino converteu-se ao cristianismo e impôs a fé cristã como religião oficial do Império Romano. Mas isso não veio sem consequências. Como religião oficial, o cristianismo absorveu muitas coisas do paganismo, algumas que até hoje fazem parte de liturgias. A gente comenta sobre isso no vídeo sobre Natal. Além disso, como religião de Estado, muitas atrocidades foram cometidas usando erradamente o nome de Cristo, envergonhando a história da igreja e do cristianismo. É importante entender que Jesus ordenou que pregássemos e não impuséssemos a fé, pois uma conversão forçada, não sincera, não salva ninguém. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Em Zacarias 4, ao falar sobre a reconstrução do templo, o anjo do Senhor usa essa frase, falando que a obra não seria feita por meio de guerras ou conquistas, mas pela ação do Espírito Santo. Em João 16, de 7 a 11, disse que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos não ter o poder de convencer, só o Espírito Santo tem. Logo, não há como obter uma conversão pela força. Você já ouviu a expressão entre a cruz e a espada? Ela foi cunhada porque por muitos anos era obrigatório ser cristão. Logo, ou você confessava a cruz, ou sofria as consequências, inclusive possivelmente a morte, a espada. Ou seja, até hoje perdura no nosso idioma como expressão de não ter escolha, a ideia de que você pode ser obrigado a se converter. E isso mostra como a história do cristianismo foi manchada por uma mentalidade farisaica que Jesus rejeitou e depois foi praticada por instituições de Estado que se apoderaram da igreja e da autoridade eclesiástica. Algo que começou a ser questionado depois de praticamente 1000 anos com a Reforma Protestante. E nós, como evangélicos protestantes, somos herdeiros desse questionamento e contrários a essa imposição. Então, como nos comportar em relação, por exemplo, a outras religiões? Veja que missionários eram enviados para pregar o evangelho até os confins da terra. Paulo e Silas assim fizeram, testemunhando e pregando, e muitos se converteram de forma espontânea e sincera. Isso obviamente foi efetivo, tanto que o evangelho explodiu no primeiro século, mesmo sendo considerado uma seita menor de um cantinho pequeno do Império Romano, que era a Judéia. A igreja primitiva perseverou por séculos antes da conversão de Constantino, e a despeito de ser ou não a vontade de Deus a conversão do imperador, o evangelho nunca foi planejado para ser unido a um estado ou nação, pois ele deveria ser acessível a todo povo de toda língua ou nação. E nunca deveria ser imposto pela força, não apenas não levando a conversões genuínas e ainda envergonhando o nome de Cristo pela prática da violência. É importante também notar que não apenas existe violência física, o Estado tem algo chamado de poder coercitivo, ou seja, o poder de coagir, mas não opera apenas pela polícia ou ponta de fuzil. Destinar ou não dinheiro público, cobrar impostos, multas, proibições diversas são formas de perseguição. Nós certamente notamos isso quando vemos alguma lei que visa limitar o alcance ou ação da igreja, seja um projeto de lei para proibir cultos em local público ou ordens para fechar uma igreja. Se sabemos que isso é uma forma de perseguição quando é feito contra nós, nós não devemos praticá-la contra outros, porque por vezes a bancada evangélica tenta aprovar leis que dificultam a vida de umbandistas ou espíritas, por exemplo. Um exemplo é um projeto de lei que uniu a bancada evangélica e defensores dos direitos dos animais contra a prática de sacrifícios, o que não apenas violaria a liberdade religiosa, mas também não faz sentido. Se existe abatedouro produzindo milhões de cabeças de frango, por que não seria permitido fazer isso num terreiro? O que nos leva à noção criada dentro do protestantismo de Estado laico. Muita gente confunde Estado laico com Estado ateu, algo como um Estado materialista e que persegue religiões, mas não é isso. Embora o termo laico não esteja na Constituição brasileira, ela tem no artigo 5º, inciso 6º, a liberdade de consciência, ou seja, que cada um pode acreditar e cultuar o que quiser. O objetivo disso é que ninguém seja perseguido pela sua fé, seja católico, evangélico, judeu, budista, ateu, etc. O Estado laico não estabelece uma perseguição a todas as religiões.
o que alguns pensam erradamente confundido com ateísmo de Estado ou estado de supressão religiosa, como ocorreu em alguns países socialistas. Mas o Estado laico é, na verdade, um estado de ampla liberdade religiosa e de consciência para expressar, cultuar e organizar igrejas, templos, cultos e seitas de qualquer crença. O Estado laico permite a expressão religiosa e veda a perseguição. E nisso os conflitos entre diferentes grupos religiosos devem se dar no campo do diálogo e de forma pacífica, vedando perseguições ou criação de privilégios e direitos diferentes ou uso de violência de um grupo contra o outro. Porque todas as religiões são respeitadas e devem conviver pacificamente. O debate público não pode estar sujeito a dogmas de nenhuma dessas religiões como forma de favoritismo. Por exemplo, um Estado islâmico poderia tornar obrigatório o uso de burca pelas mulheres. No Brasil e em países democráticos isso não existe. Você até pode usar, mas não pode ser obrigado ou proibido usar burca ou terço ou patuá ou o que for. Nós falamos mais sobre o laicismo no outro vídeo que eu vou colocar aqui. Pelo mesmo motivo que não se pode proibir o culto a Jesus, não se pode proibir o culto a Buda. Pelo mesmo motivo que não se pode exigir que crianças tenham aula de Umbanda nas escolas, não se deve ter ensino religioso cristão, já que cada família tem a sua religião. Essa isonomia, que significa a igualdade com a qual o Estado trata todos, essa isonomia entre crenças foi muito comemorada pelos evangélicos, pois por muitos anos o catolicismo foi a religião oficial e em alguns lugares evangélicos eram perseguidos, tinham templos depredados e até os anos 90 os evangélicos não eram nem 10% da população brasileira. Além disso, em alguns estados com religião oficial, é comum que a igreja receba atribuições como oficializar casamento ou fazer registro de nascimento mediante batizado. O evangélico não deveria ser obrigado a ser casado por um padre numa igreja católica cheia de imagens, nem qualquer outra pessoa não católica. Entendamos que quando o protestantismo surge na Europa como religião minoritária, existe uma grande luta pelo fim de religiões oficiais e pelo laicismo, porque os judeus também foram perseguidos e desejavam tal liberdade. E hoje, quando falamos de países onde a igreja é perseguida como países socialistas, muçulmanos, e em alguns lugares como a Índia, Bangladesh, etc., o que se deseja dar para fim a essas perseguições é que o Estado seja laico, ou seja, proteja a liberdade religiosa das minorias, onde os cristãos são minoria. Mas nós não podemos ser oportunistas ou injustos e querer liberdade religiosa quando somos minoria, mas ser perseguidores quando formos maioria. Devemos ser justos e desejar que a laicidade e isonomia do Estado sobre o direito e fé existem em qualquer circunstância, quer sejam os cristãos 10 ou 90% da população, sejam cristãos evangélicos, católicos ou ortodoxos ou de qualquer denominação. Se nós desejamos não ser perseguidos por razões óbvias, também devemos procurar nunca nos tornar perseguidores. Sabendo que é liberdade religiosa e Estado laico, nenhum evangélico deveria se opor a ela e nem desejar algum tipo de teocracia. Mas o que é uma teocracia? Uma teocracia seria um Estado religioso onde as leis todas são frutos da ética religiosa. O Irã não chega a ser uma teocracia, mas desde a Revolução Islâmica, liderada pelo Ayatollah Khomeini, tem diversas leis influenciadas diretamente por ter o Islã como religião oficial. As penas por alguns crimes, como adultério ou homossexualidade, são punidas com apedrejamento. Outros países também adotam tais penas. Veja que um país ser muçulmano não impede ser democrático ou respeitar minorias. Existem países democráticos de maioria muçulmana, como por exemplo a Turquia. Ou seja, o que provoca perseguição não é a existência da religião, mas uma política de Estado de perseguição religiosa. Novamente, se não queremos ser nem perseguidos nem perseguidores, devemos ser contra estados teocráticos. A ideia de uma teocracia evangélica vai diretamente contra os ensinos de Cristo, que fez questão de estabelecer um reino que não é desse mundo, e decepcionou os judeus que queriam um Messias guerreiro, tornando a nação de Israel talvez um império tão poderoso quanto o Império Grego-Romano. Após a reforma, diversos teóricos definiram ideias como seria um Estado moderno, não teocrático, que contemplasse a liberdade religiosa como parte de suas premissas, a fim de encerrar conflitos que haviam na Europa, sobretudo entre católicos, ortodoxos e protestantes, e onde judeus e ciganos também eram perseguidos. Obviamente que o mesmo Deus de judeus, católicos e protestantes não tinha qualquer prazer nesses conflitos e em derramamento de sangue. Teóricos como John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, criaram ideias de um Estado democrático moderno que, além de contemplar tal liberdade, também eliminava boa parte dos privilégios da nobreza aristocrática. Vale lembrar que a reforma foi de grande influência nesse processo, pois a autoridade dos reis e nobres se baseava no direito divino dos reis e muito poder era concentrado nas mãos do clero. Enquanto que uma das premissas do protestantismo era que cada pessoa pudesse ter uma relação direta com Deus sem depender de intermediários. Isso é assunto para a história da igreja e para outro vídeo. Nós ainda vamos falar sobre isso no canal.
É importante saber que premissas das democracias modernas, como o liberalismo e os direitos humanos, foram teorizados por filósofos em sua grande maioria cristãos, e alguns muito devotos. John Locke, por exemplo, tem vários textos sobre teologia. E, infelizmente, existe um mito dentro de muitas igrejas que confunde laicismo com comunismo ou perseguição religiosa e ignora que muitas instituições democráticas foram criadas inclusive para garantir o direito à liberdade de culto de cristãos e que foram elaboradas por filósofos profundamente devotos. Você percebe isso, por exemplo, no livro do John Locke chamado A Razoabilidade do Cristianismo, em que ele advoga pelo Estado laico baseado em premissas cristãs. Locke ainda tenta justificar filosoficamente por que a moral cristã era uma boa base para uma sociedade, mas também do porquê a moral pessoal deve ser separada do direito público, de forma a não provocar perseguição e intolerância. No entanto, ele sempre se opôs à ideia de um rei divino, porque isso criava um intermediário e limitava os direitos dos homens de agir com consciência própria. É importante ressaltar isso, porque o mal entendido do Estado laico e da democracia faz com que muitos cristãos digam coisas como Bíblia sim, Constituição não, sendo que valores como direitos humanos foram muito influenciados por filósofos cristãos tentando encerrar hostilidades e privilégios, criando uma sociedade mais justa seguindo princípios bíblicos. Muitos crentes recentemente têm sido influenciados erradamente a pensar que tais princípios têm alguma coisa a ver com marxismo ou comunismo, quando esses princípios foram postulados séculos antes de Marx sequer nascer. O livro que eu citei, por exemplo, do John Locke, é de 1689, justamente uma época de crise político-religiosa na Inglaterra. Marx só foi nascer em 1818 e só escreveu o Manifesto Comunista em 1848, já com 30 anos. As primeiras publicações marxistas são quase 150 anos posteriores ao estabelecimento desses valores democráticos, dentro de uma visão protestante de Estado e direitos individuais. Às vezes parece necessário esclarecer isso para aqueles que, temerosos do histórico do marxismo de perseguição religiosa, correlacionam equivocadamente qualquer pensamento democrático ou laicismo com marxismo, o que é equivocado. Ainda que exista sim muita coisa criticável na filosofia marxista, que é assumidamente crítica do cristianismo, não podemos cair numa falsa dicotomia em que toda democracia seria coisa de esquerda, senão acabaríamos achando que a vontade de Deus é sempre ter alguma ditadura. E infelizmente a gente pode ver pelo cenário político atual que algumas pessoas realmente nutrem essa ilusão. Agora, se o Estado é laico para evitar conflitos e não queremos ser nem opressores nem oprimidos, como o crente pode e deve se comportar politicamente? É aí que entramos no conceito de empirismo e também de apologética. Da mesma forma que um muçulmano não pode me obrigar a usar burca, eu não posso nem devo obrigar alguém a se batizar ou um judeu forçar a circuncisão. Então, como podemos contribuir politicamente? A questão é que o espaço comum de ideias que podemos compartilhar se dá no campo prático, que seria o campo material, com experiências empíricas, científicas, etc. Ou seja, aquilo que podemos provar. Se eu sou contra as drogas, eu não posso só dizer que é pecado. Eu preciso mostrar de forma acessível a quem não compartilha da minha fé por que aquilo precisa ser proibido ou por que alguma coisa deve ser estimulada. Isso se faz usando a apologética, que é a defesa racional da fé, conforme explicamos no outro vídeo que eu vou linkar aqui, que eu falo sobre homilética, apologética e sobre o racionalismo cristão. Outro ponto importante sobre a bancada evangélica é que muitos que entendem erradamente o que seja Estado laico pensam que ele não deveria existir, sendo que o Estado laico garante a participação de pessoas sem discriminação de religião. O que não pode é usar as leis religiosas para criar leis de Estado. Além disso, existem até partidos cristãos mundo afora, como os partidos democratas cristãos em vários países da Europa, como a Alemanha, a Áustria e outros. Não acho que alguém vai dizer que a Áustria não é democrática, nem vai dizer que ela seja uma teocracia. Tampouco vai dizer que sejam países comunistas. A política reúne representantes de grupos, sejam grupos étnicos, categorias profissionais, religiosas, regionais, etc. Então pode ter uma bancada da mulher, do movimento negro, um bandista, dos metalúrgicos, dos jornalistas, dos evangélicos, do movimento LGBT, etc, etc. A igreja é só uma forma de organização civil para o sistema político. É claro que ela é muito mais do que isso do ponto de vista do cristianismo. Mas na participação política, a igreja é uma organização civil como outra qualquer. E como qualquer uma dessas organizações, ela vai ser tratada de forma isonômica, ou seja, de forma igual em relação às outras pelo Estado. Ou seja, a igreja não tem privilégios em relação às outras organizações civis, como sindicatos, ONGs, coletivos,
partidos e por aí vai. Se a igreja recebesse dinheiro diretamente do Estado ou tivesse cadeiras cativas no Congresso, isso seria um privilégio, uma vez que o deputado evangélico, o deputado militante de qualquer causa, o ambientalista, o espírita, etc., todos estão concorrendo em igualdade na esfera política por votos, a sua eleição é legítima e não fere o Estado laico. Igualmente, como nós escolhemos representantes, faz sentido que se quase 30% da população brasileira é evangélica, que 30% do Congresso seja também. Nada mais normal. Ideal seria também que a representatividade feminina fosse perto dos 50%, e de negros e pardos também perto de 50%. Mas isso é assunto para outro vídeo, em que a gente fala sobre instituições sem fins lucrativos, incluindo as igrejas, etc. Assim como eleitos de forma isonômica, a atuação dos religiosos também tem que ser isonômica, ou seja, você até pode defender os seus valores, mas você tem que fazer isso obedecendo certos princípios que normatizam a participação política de todos. Então, da mesma maneira que o espírita não pode impor algo pela fé, o evangélico também não pode impor algo pela fé. Se o espírita quiser defender alguma coisa, ele não pode só falar que é reencarnação ou fazer uma regressão, ele tem que justificar aquilo cientificamente. O evangélico tem que fazer a mesma coisa. E isso nos leva a formas de pensar os conceitos de democracia e tolerância. Você tem duas maneiras de pensar a democracia. Uma como ditadura da maioria, outra como sistema que garante direitos mínimos e inalienáveis, independente de você ser maioria ou minoria. Se nós achamos injusto cristãos sendo perseguidos no Irã, qual o sentido de praticar alguma perseguição no Brasil? E se sabemos que mesmo coisas sutis como proibir o uso de uma roupa, uma reza em público, ou colocar o ensino religioso de outra religião nas escolas nos ofende, temos que ter a mesma preocupação e não ferir o direito alheio. Isso não impede, no entanto, que manifestemos nossas opiniões e posições. Elas precisam apenas ser devidamente justificadas. Se você for pensar que a democracia é a ditadura da maioria, aonde a maioria fosse, por exemplo, muçulmana, eles poderiam exigir coisas dos cristãos que a gente jamais aceitaria. E vice-versa. Então, se você entende que a democracia ela garante certos direitos básicos, não importa, por exemplo, que a maioria seja a favor da volta da escravidão. O direito daquela minoria que seria escravizada é garantido quando a Constituição proíbe que qualquer projeto de lei permita que se reinstitua a escravidão. Não importa que a maioria queira fazer uma revolução islâmica, por exemplo. A Constituição ela vai garantir que, independente de qual seja o desequilíbrio de forças democráticas de maioria ou minoria, nunca se poderá exigir pela força a conversão de ninguém. Então, esses direitos básicos que independem da formação do Congresso, ter maioria ou minoria desse ou daquele grupo, eles têm que ser respeitados por todos. E falta aos cristãos, muitas vezes, entender como lidar com esses direitos e a não tentar violá-los. Isso vale, por exemplo, em relação à questão da liberdade de expressão, que é uma coisa bilateral, ou seja, também é uma coisa isonômica. Nós temos o direito de criticar e os outros têm o direito de criticar a nossa fé. Ainda que seja de mau gosto e um desrespeito não é crime. Liberdade de expressão existe para garantir o direito de falar o que desagrada ou ofende alguém. Se não incomodasse ninguém, não haveria tentativa de censura e você não precisaria de um papel escrito que é garantido o direito e não pode censurar. Então a liberdade de expressão ela acaba sendo uma faca de dois gumes. Literalmente, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Se nós defendemos algum tipo de censura, a mesma ofensa que nós queremos criminalizar, nós também somos proibidos de fazer. Isso é notório, por exemplo, no crime de blasfêmia. Se nós podemos dizer que o Exu é um demônio, mesmo que isso ofenda um bandista, então um ateu pode fazer uma charge ofensiva sobre Jesus. É a mesma coisa. Não é crime. No Islã, por exemplo, é considerado blasfêmia você fazer um desenho de Maomé. E aí um professor mostrou uma charge de Maomé na França, e um muçulmano ofendido no dia seguinte levou uma faca na escola, matou o professor, arrancou a cabeça dele e colocou isso para servir de exemplo. Qualquer um de nós vai condenar essa barbárie. Obviamente que a maioria dos muçulmanos não seria tão radical e não apoia esse tipo de coisa. Já havia ocorrido um ataque parecido antes anos também na França, quando radicais fuzilaram a entrada do jornal Charlie Hebdo como retaliação a algumas charges feitas satirizando Maomé. Mas veja, pouco tempo atrás no Brasil, o grupo de comediantes Porta dos Fundos fez um especial de Natal bastante ofensivo e de bastante mau gosto, e como retaliação jogaram uma bomba no estúdio do grupo. O ataque ocorreu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o que foi alvo também de várias piadas. Com Deus não se brinca, você não pode ofender a Deus, que é isso que acontece. Agora veja se alguém acha certo, evangélicos ou católicos ou qualquer cristão, tendo um comportamento similar de um terrorista islâmico.
Alguma coisa está muito errada na visão que as nossas igrejas têm sobre o cristianismo se alguém acha que na véspera de Natal, quando a gente comemora o nascimento de Jesus, que veio para perdoar os pecados de todos, alguém acha digno fazer um atentado à bomba como retaliação por uma esquete de humor. Não foi um caso isolado. Há muito tempo, a presença evangélica nas comunidades carentes, nas favelas, criou um fenômeno conhecido como traficantes evangélicos. Obviamente que não se trata de pessoas sinceramente convertidas, mas pessoas hipócritas. Se o sujeito se converte, ele sai do tráfico. Mas ao invés de fazer o que deveriam, que é largar as drogas, se entregar à polícia e sair do crime, eles continuam fazendo tudo isso. E como é que eles afirmam a sua suposta fé em Cristo? Perseguindo umbandistas e pessoas que praticam outras religiões. Eu espero sinceramente que todo mundo concorde comigo que isso não dignifica o evangelho. Não é nem obra de Deus você ter uma pessoa com um fuzil armada ameaçando a comunidade se dizendo traficante evangélico, e também não glorifica em nada a Cristo a pessoa usar essa mesma força para invadir o terreiro ameaçando pessoas de morte. Não é obra de Deus, nem é motivo de celebração que essas coisas acontecem. Nós, crentes, somos cartas vivas de Cristo. Cabe a nós tomar posturas exemplares, irrepreensíveis, para que pelo nosso bom testemunho possamos ganhar almas. Isso é recomendado por Paulo em 1 Timóteo 3,7. Também recomendado em 2 Coríntios 8,21. Nós somos cartas vivas de Cristo, ou seja, a imagem que o mundo tem de Cristo é impactada diretamente pelo nosso testemunho, que é o nosso exemplo. Se tem crente terrorista, crente traficante, crente corrupto, quem é que vai querer se converter? E aliás, os maus testemunhos têm se multiplicado de tal maneira que existe uma verdadeira epidemia de desigrejados e desviados. As pessoas olham para a igreja e veem, se a igreja é isso, eu não quero isso, e acabam se afastando. Mas alguém ainda pode falar, mas e a tal da cristofobia, Daniel? E as perseguições que nós sofremos? Também é importante esclarecer isso, que existe uma diferença entre crítica e perseguição. Muito se fala sobre a perseguição à igreja, mas é preciso deixar uma coisa clara. Na Bíblia, o próprio Jesus nos fala, é mister que vem os escândalos, mas há daquele por quem o escândalo vier. Perseguição é quando a igreja e crentes são injustamente ofendidos. Quando os cristãos cometem erros e cometem crimes e são punidos ou envergonhados, isso não é perseguição, é escândalo. E é escândalo causado por maus cristãos. E a igreja tem sido muito leniente, muito conivente em relação aos maus cristãos. Os escândalos são muitos, pois existe crescimento em quantidade, mas em qualidade deixamos muito a desejar. Por isso peguei emprestado de um irmão o conceito de fé madura, porque a maturidade inclui conhecimento para não cair nessas armadilhas. Se muitos crentes têm sido manipulados por fake news e afins, então a fé da maioria não está madura e falta conhecimento para não ser iludido. Seja aquele que segue fariseus, seja aquele que pratica a idolatria de algumas lideranças, seja aqueles que se desviam para o mundanismo. Uma questão também muito mal interpretada na nossa representação é o conceito de fariseu. Lembre-se que Jesus se opunha aos fariseus. Eles usavam a fé de maneira exibicionista para obter vantagens políticas, mas eram hipócritas. Mas como nós poderíamos nos precaver nos fariseus nos dias de hoje? A Bíblia nos diz, pelos frutos os conhecereis. Por que falar de boca que ama Jesus, levar a Bíblia embaixo do braço e afins pode ser apenas farsa? De que adianta o cara posar com a Bíblia se ele já teve amante, se vive envolvido em escândalos de corrupção, se sempre que ele fala em público ele ofende as pessoas e dá péssimo testemunho? Eu nem vou citar exemplos, mas nós precisamos separar os maus líderes dos bons, ou sempre teremos cristãos sendo manipulados por fariseus a envergonhar o Evangelho. A gente não pode ser tribalista e achar que apenas ter o rótulo escrito na testa, evangélico ou cristão, é o suficiente, ou a gente vai seguir todo lobo em pele de cordeiro que aparecer. E a gente tem visto casos absurdos de lobos em pele de cordeiro no meio da igreja que tiveram anos transitando entre os evangélicos sem nunca ter sido denunciados. Temos que ser como os crentes de Bereia, que não apenas creram no que Paulo falava, mas conferiram se seu testemunho e nas escrituras tudo o que ele falava procedia. Se alguém se declara cristão, mas dá péssimo testemunho, não dê a essa pessoa respeito como cristão. Não vote em alguém apenas por ser contra o aborto, se em diversas outras pautas a pessoa defende ideias contrárias ao cristianismo. Vou falar mais sobre isso no vídeo Correntes Políticas do Cristianismo e Cristãos de Esquerda e Direita. Ah, Daniel, mas é a tal da cristofobia? Olha, é importante entender contexto. Existem duas coisas separadas. Uma coisa é preconceito pessoal e outra coisa é preconceito chamado de sistêmico. A gente fala de perseguição quando existe o tal preconceito sistêmico, ou seja, quando aquela sociedade tem toda uma estrutura de perseguição. Existe sim cristofobia, embora o termo quase nunca tenha sido usado, e as pessoas tenham pego ou criado esse termo meio que imitando homofobia ou gordofobia. A gente sempre ouviu falar na igreja evangélica da igreja perseguida, e o termo na Bíblia mais utilizado também é o conceito de igreja perseguida. Um preconceito sistêmico é como racismo sistêmico, onde por herança maldita da escravidão, pessoas negras em geral têm menor renda, menor escolaridade,
têm maior risco de serem presas, assassinadas, etc. Isso por causa dos mais de 300 anos de escravidão, que acabou há menos de 150 anos. E eu vou falar sobre isso num vídeo no futuro. Existe cristofobia ou perseguição estrutural aos evangélicos, na verdade não só aos evangélicos, mas aos cristãos, em diversos países, sobretudo países de maioria muçulmana ou comunistas. País onde um pastor pode ser morto porque é crime pregar o evangelho. Nesses países a gente pode falar de preconceito estrutural contra o cristianismo. A gente pode falar sobre isso na Coreia do Norte, em Cuba, no Irã, na Arábia Saudita, na China e vários outros. Mas obviamente esse não é o caso do Brasil. E eu ainda vou fazer depois um vídeo específico sobre cristofobia também. E aí como é que a gente faz para separar a moral pessoal e pública? Já que a gente... Então ok. A gente tem que participar politicamente, a gente tem o direito de participar politicamente, mas a gente tem que fazer de forma isonômica, e a gente tem que, para seguir a isonomia, a gente tem que apresentar isso aos outros com os nossos argumentos de maneira racional. A gente tem que entender que a democracia respeita princípios básicos, mesmo para aqueles que são minoria, e isso inclusive nos protege, uma vez que nós somos, e em muitos lugares os evangélicos também são minoria. E aí como é que a gente faz para ser... Aí uma outra confusão. E, embora exista perseguição contra os evangélicos em vários lugares, no Brasil os cristãos são maioria, ainda que os evangélicos sejam um grupo minoritário dentro da maioria cristã. Agora, como é que a gente... Aí, outra confusão que frequentemente acontece é a confusão entre moral pessoal e pública. Outra coisa mal entendida é como é que você separa a posição pessoal e civil. Eu não posso impor a minha fé ou moral. Eu nunca praticaria adultério. Eu espero nunca cair nesse pecado. Mas daí a ser crime faz sentido? Eu posso ser contra o divórcio, mas, de novo, não podendo impor minha moral a terceiros, faz sentido proibir o divórcio? Eu posso não fumar, mas a gente deveria proibir o tabagismo? Aquilo que é pessoal, e isso inclui a moral pessoal e a fé, eu levo por opção. Aquilo que vira lei tem que fazer sentido para todos, inclusive para muitos de quem eu discordo, inclusive para aqueles que não compartilham a minha fé. E por isso, muitas vezes, eu vejo crentes defendendo ideias que eu posso não concordar pessoalmente, mas que são direito da outra pessoa. Por exemplo, a questão da liberdade religiosa. Eu não sou um bandista, mas eu sou contra a perseguição e violência contra umbandistas. Então para que eu dê um bom testemunho de alguém que ama e que respeita o meu próximo, eu tenho que entender o direito dele, respeitar o livre-arbítrio dele em se converter ou não de maneira sincera e não por obrigação. E por isso, entenda que quando eu defendo o direito dele à liberdade de expressão, não é que eu concorde com ele blasfemar. Quando eu defendo o direito dele à liberdade religiosa, não é que eu concorde com a prática da religião dele. E por aí vai. No entanto, você até tem sim algumas pautas em que você tanto tem uma questão moral do cristianismo para ser contra, como você também tem uma questão que você pode compartilhar com a moral coletiva. Por exemplo, a questão do aborto, você pode alegar que é uma vida humana que está ali, que por isso não deveria ser tirado. Então não é só porque é pecado, mas você pode mostrar um ultrassom e dizer, olha aqui, uma criança está viva e por aí vai. É discutível se a vida começa com 12 semanas, com 8 semanas, só quando nasce, na concepção. Tudo isso é discutível, mas você tem um argumento que vai além de dizer, tá na Bíblia, você não pode. Qualquer discussão entre a possibilidade legal e o que eu acho certo tem que ser separada. O meu certo e errado pessoal e aquilo que para a sociedade inteira, inclusive quem pensa diferente de mim, pode ou não ser tolerado ou proibido. A maioria dos crentes não tem esse esclarecimento e acaba defendendo imposições de fé moral e pessoal como uma norma de Estado para pessoas que não compartilham, e aí de novo vale a apologética. E se você não tem como justificar para além da nossa fé, de maneira científica, de maneira material, por que aquilo deveria ser proibido ou garantido, então você não tem como exigir que os outros também se submetam. Eu posso explicar por A mais B os prejuízos da droga e defender que ela seja proibida. Agora, eu tenho como provar por A mais B os prejuízos do divórcio? Eu tenho como criminalizar outra religião para que o Estado persiga espíritas ou umbandistas? Não, eu não posso. Existe essa confusão entre moral e pessoal, e a atuação política, ela opera numa lógica jurídica que é separada da nossa moral pessoal, que opera com uma lógica religiosa. Se a gente não souber fazer essa separação, a gente vai acabar apoiando muitas pessoas com voto evangélico que vão ocupar um espaço público para tentar impor a nossa moral pessoal contra o direito de outras pessoas. E isso não vai agradar a Deus, e isso será um mau testemunho. Na verdade, será uma prova nossa de ignorância, ao estar colocando as pessoas entre a cruz e a espada, ao estar perseguindo os outros que têm direitos iguais aos nossos, e até agindo de maneira autoritária.
Olha, isso é quase que um resumo aqui de algo que eu queria que todo evangélico entendesse. Isso vale para tantas e tantas outras coisas, e hoje talvez o desconhecimento dessa necessidade de separação entre pessoal e público, a necessidade de se expressar por meio da apologética, e a disposição e apoio a políticas de domínio, ou seja, políticas de imposição teocrática, o desejo de que a igreja domine pela política e se imponha pela força sobre os outros, são os grandes obstáculos hoje para a igreja atuar de forma social e politicamente coerente. A gente tem uma atuação política, mas ela deveria sempre observar esses princípios. Princípios que foram criados por filósofos cristãos, por teólogos, que foram criados... Veja bem, quando John Locke criou esses princípios do liberalismo, da democracia, a Inglaterra estava no meio de uma guerra civil. E você tinha uma guerra civil entre católicos, protestantes e diferentes grupos de protestantes. Você tinha metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos se matando. Então a ideia é para que um grupo diga a minha religião é certa, a minha dominação é certa, eu vou oprimir e agredir os outros e acabar com a guerra civil, o que ele estabeleceu foi: existe um acordo coletivo que todo mundo tem que seguir, isso é regra de Estado. E naquilo em que não for obrigatório pelo Estado, cada um vai fazer o seu e um não vai agredir o outro. E foi isso que acabou com uma guerra civil entre grupos de protestantes uns contra os outros. Agora você imagina se aqui no Brasil a gente tivesse uma situação parecida e os evangélicos oprimissem os espíritas, os católicos, os umbandistas, só sobrassem os evangélicos, mas ainda assim, entre os evangélicos, você tivesse uma guerra civil entre tradicionais pentecostais e neopentecostais. Foi isso que aconteceu na Inglaterra. Então a ideia do Estado laico ela foi criada a princípio para impedir o derramamento de sangue entre os cristãos. Você imagina a importância de você observar isso para que, de novo, não se repita na nossa história, como aconteceu no passado, eventos como a Inquisição ou como a escravidão, em que a fé foi envergonhada, em que o nome de Cristo foi envergonhado, com a igreja apoiando políticas pensando no próprio benefício como instituição social terrena e oprimindo pessoas a quem Jesus queria salvar. E hoje tem muitos políticos, e ocorre um sem número de escândalos devido à má atuação de maus políticos que ganham apoio incondicional da igreja, ou por perseguir algumas minorias, como LGBTs e por aí vai, ou porque eles defendem pautas evangélicas de forma não isonômica, querendo impor sobre os outros, ou por defender políticas públicas muito ruins, mas que não deixam de ter o voto evangélico, porque eles posam com uma Bíblia embaixo do braço, cantam hino, aparecem numa igreja, mesmo tendo uma vida dupla, como aconteceu com a Flor de Lis, ou com aquele deputado Jairinho, que não tem igreja que continua apoiando pessoas, mesmo depois de provas de homicídio, mesmo depois de provas de corrupção, simplesmente porque o cara diz, não, mas eu sou contra o aborto. E a gente realmente tem que pensar, será que não tem ninguém contra o aborto? Que é mais importante ser contra o aborto do que não ser pedófilo, ou do que não ser assassino? Será que não tem ninguém contra o aborto que seja ficha limpa? E será que realmente eu tenho que colocar essa pauta acima de tantas outras coisas em relevância? Eu sei que existem sim perseguições e denúncias falsas, de novo. Perseguição é quando a igreja é perseguida injustamente, escândalo é quando alguém dentro da igreja realmente faz algo errado. E existem também perseguições sim, existem difamações, calúnias, existe muita fake news contra os evangélicos. Aos montes. Por exemplo, há um tempo atrás acusaram a ministra Damares de ter sequestrado a filha adotiva dela, de ser uma adoção ilegal. A história foi desmentida, era uma acusação injusta. Eu discordo da Damares um bocado de coisa, muita mesmo, mas sequestradora de criança ela não é. Mas a gente precisa saber separar quem é acusado injustamente de quem está escandalizando o evangelho e reconhecer maus testemunhos e se afastar, ao invés de deixar a igreja ser envergonhada, servindo de escudo até para aquele que está em pecado e que realmente cometeu um crime grave. Senão a gente vai virar um curral de lobos em pele de cordeiro e as pessoas vão todas ser expulsas da igreja e acabar desigrejadas. Eu ainda vou falar em outros vídeos sobre alternativas para o evangélico no meio da política, as ideologias que recebem influência de uma cosmovisão cristã, ou seja, quais os desdobramentos do pensamento filosófico cristão que redundou em diversos movimentos políticos, o conservadorismo, a democracia cristã, a social-democracia cristã, o comunitarismo, o liberalismo cristão e por aí vai. Também pretendo falar sobre as importantes contribuições das igrejas em diversas causas sociais ao longo da história, e por que na hora de falar de religião na política quase sempre só falam de forma negativa e ignoram as muitas contribuições positivas, às vezes até com mentiras ou omissões. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar da Inquisição, mas você sabia que os hospitais foram criados por uma ordem religiosa chamada Ordem dos Hospitalários, que era um grupo que formavam tendas para cuidar das pessoas doentes?
Provavelmente não. Você provavelmente já ouviu falar que existe uma responsabilidade da igreja em relação à colonização. Mas você sabia que os primeiros trabalhos de alfabetização em massa foram feitos por igrejas para que as pessoas pudessem aprender a ler para poder ler a Bíblia? Provavelmente não. Essas omissões, elas muitas vezes, de um ponto de vista histórico que não é honesto, colocam sempre a igreja como retrógrada, como vilã, e ignoram que muito do que a nossa civilização tem de positivo surgiu dentro de igreja. Então, até aquela ideia de que não tem que ter bancada evangélica, que o Estado é laico, que o cristão não deve participar da política, ela está equivocada. A questão é, o cristão deve saber como se posicionar e não se omitir de participar. Mas tampouco a participação dele pode ser uma participação com uma orientação teocrática, que é o que a gente tem visto como norma. E o nosso posicionamento hoje, no meio de uma guerra cultural, uma crise política, crise institucional, a crise do Covid, impeachment, etc., tudo isso precisa de um esclarecimento e precisa melhorar muito. E é só educando os membros das igrejas que eles vão escolher representantes melhores. E há também muitas lideranças que entendem de teologia, que são servos ungidos de Deus nos seus ministérios, mas que não entendem nada de política, de legislação, de democracia cristã ou de conservadorismo e acabam dando púlpito para fariseu que faz juras de amor a Cristo, mas cujo testemunho e posições políticas são dignas de um demônio, exatamente como eram os fariseus, os sepulcros caiados, os guias cegos levando outros cegos e os dois caem na cova. Hoje, infelizmente, a igreja tem congregações inteiras de cegos sendo guiados por outros cegos. No caso do Covid, muitos cegos estão levando os outros para o abismo com as fake news, contra máscaras ou sobre tratamentos sem credibilidade nenhuma ou contra as vacinas. Eu vou explicar em outro vídeo sobre a guerra cultural, as agendas de minorias, de gênero, etc. Mostrar que, de fato, a igreja tem que resistir a muitas ideias tortas que são mundanismo, mas que a igreja tem escolhido muito mal como se posicionar nesses assuntos, na imensa maioria das vezes, por nem saber sobre o que está falando, por não ter um entendimento sociológico, científico, jurídico e por aí vai. O resumo de tudo que eu estou falando é basicamente isso aqui, que eu vou até fazer um corte depois. Eu acho que a maioria dos cristãos deveria obrigatoriamente entender o seguinte: ainda que você não concorde 100%, você precisa estar familiarizado com esses conceitos. Você pode discordar, mas discorda conhecendo e entendendo essa ideia. E se você quiser discordar, você explica por que você discorda dessa ideia. E se você discordar, você precisa ter uma linha de raciocínio que justifique por que discordar disso aqui. Mas até para isso você precisa conhecer esses princípios. Eu vou colocar esses princípios aqui. 1. O Estado laico é algo bom para nós, é algo justo e devemos defender a nossa liberdade religiosa garantida por ele, mas respeitar que essa liberdade também é garantida a outros. A gente não tem como defender um direito para nós e não defender o mesmo direito para os outros. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém, senão você tem uma imposição. 2. Isonomia é fundamental para a democracia. Não devemos buscar privilégios da mesma forma que não devemos sofrer abusos passivamente, mas entender que todo direito que temos, outros também têm, assim como todas as obrigações, e devemos aos outros o mesmo respeito que queremos receber. 3. Estado laico, democracia, pluralidade não são conceitos demoníacos ou marxistas. Foram elaborados em sua maioria por filósofos e estadistas cristãos. Nós não devemos temer viver em uma democracia e sim defendê-la, e jamais sonhar com um Estado teocrático ou fundamentalista. Isso não é bíblico. 4. Nós não devemos tentar oprimir ou obrigar a outrem usando o Estado como meio de coerção a se converter. O que o Estado pode e deve fazer é coibir aquilo que todos estão de acordo que seja inadmissível em sociedade, como combater o assassinato, estupro, garantir educação, saúde, etc. 5. Nós devemos saber separar nossa moral pessoal, onde influi na nossa fé, da moral pública, que inclui pessoas com outras crenças. E saber que devemos defender a nossa liberdade religiosa, mas saber quando respeitar legalmente o direito alheio, que tem uma moral diferente da nossa. A maioria dos crentes se posiciona errado por querer transformar a nossa fé em lei ou não enxergar que os direitos são bilaterais e querer garantir os nossos direitos de liberdade de expressão, mas querer cercear os direitos e liberdades alheias, que são contra os princípios cristãos ou contra os nossos valores pessoais. E isso é uma visão dominionista, teocrática, farisaica e não bíblica. Eu expliquei que cada uma dessas palavras é antes no vídeo. Uma visão cristã tolerante é isonômica. Não tenta usar o Estado ou coerção para obrigar as pessoas a se converter. Sabe que não se busca uma teocracia e justiça se obtém com direitos isonômicos e não uma ditadura da maioria, que se opõe ao mandamento bíblico de respeito ao estrangeiro e a não converter pela coerção. 6.
Nós temos sim direito à representação política, mas a forma como ela deve ser feita deve ser através da apologética e não da imposição pela fé. Então, em temas sensíveis como a questão do aborto, das drogas, do jogo, da prostituição, do direito LGBT, das feministas, onde está o respeito que nós devemos é onde está o respeito que nos é devido e tem que ser observado. E nós devemos apresentar nossas pautas e nossas agendas com embasamento concreto. Eu vou falar dessas questões LGBT, feministas, etc. em outros vídeos, fazendo uma série sobre cada uma no futuro. 7. Existe sim certo preconceito contra evangélicos, uma certa antipatia, mas devemos separar o que é perseguição do que são críticas devidas por escândalos que têm ocorrido na igreja e sobre as quais nós devemos nos posicionar, condenando claramente para que o evangelho não seja envergonhado e pessoas sejam afastadas de Cristo. O conceito de cristofobia não pode ser utilizado em falsa simetria com conceitos como homofobia ou racismo. Existe cristofobia sim em países onde a igreja é perseguida, em geral países muçulmanos ou comunistas. Não é o caso do Brasil. O fato de exigir perseguição na teoria não significa que ela exista aqui. O ato de manifestar preconceito, seja em que haja um sistema opressor, um Estado ou população agredindo nas ruas e prendendo, não constitui uma perseguição, mas uma injúria. Existe sim muita blasfêmia, muita injúria contra o cristianismo e muita gente os faz abertamente, mas elas são protegidas pela liberdade de expressão, tanto quanto o nosso direito de denunciar como pecado aquilo que as pessoas querem que seja aprovado. Não constitui crime. Você pode criticar, desconstruir os argumentos ruins e, em alguns casos, até processar por preconceito religioso, mas isso não significa que vivemos numa nação com perseguição institucional ao cristianismo. Alguns indivíduos nutrem preconceito pessoal, mas isso não é igual ao racismo, que além de ser amplamente difundido, tem origens históricas como a escravidão e a pobreza. É necessário guardar as devidas proporções e não fazer uma falsa simetria, ou seja, uma falsa igualdade. Você até pode dizer que são conceitos similares, é como você dizer que existem o gato da sua casa e um tigre, ambos são felinos, mas é bem diferente a proporção de um para o outro. Então você não pode igualar só que é felino e achar se eu posso ter um gato, porque eu não posso ter um tigre em casa. E realmente não é a mesma coisa o que existe de antipatia contra evangélicos como o que existe de homofobia, por exemplo. 8. Nós devemos ganhar as pessoas para Cristo pelo exemplo em primeiro lugar. Se nós apoiamos políticos corruptos ou incompetentes apenas porque eles são contra o aborto ou contra as drogas, não é o bastante e isso gera mais escândalos. Nós temos direito à representação política, mas a qualidade da mesma tem sido muito baixa porque o padrão de exigência dos crentes é muito baixo ou mal orientado, e isso precisa ser corrigido. Olha, eu não sou petista, eu não sou de esquerda, eu esclareço sobre isso em outro vídeo. A gente não pode ficar numa falsa dicotomia e aceitar o fariseu para achar que toda alternativa seria mundanismo ou comunista. Você achar que o tempo todo qualquer divergência é algo mal para ficar justificando você ficar com o ruim, também não é algo que vai glorificar também não é algo que honra o evangelho ou vai glorificar Cristo. O Charles Adam Spurgeon, ele tem uma frase interessante que ele diz: o mundo não lê a Bíblia, ele lê os cristãos. Então é o nosso testemunho que converte as pessoas. A pessoa não vai se converter na Bíblia porque ela não lê a Bíblia. Ela vai ler a sua vida. E se o seu testemunho for digno, e se o testemunho da nossa ação como sociedade, como comunidade, o testemunho da igreja, o testemunho da bancada evangélica for digno, aí as pessoas vão se converter. E a gente talvez não esteja dando um mau testemunho porque não está lendo a Bíblia o suficiente. 9. E eu falo no vídeo sobre cristãos de esquerda e direita que é um erro achar que a ação social seja coisa de comunista. Caridade é um valor cristão. As primeiras escolas públicas foram criadas na Suíça para quê? Para alfabetizar os camponeses para que todos pudessem ler a Bíblia. A gente não pode cair na armadilha de achar que bem-estar social ou justiça social são algo exclusivo do marxismo. E até séculos antes da Reforma Protestante, a igreja primitiva já praticava a solidariedade. Se a gente cair nessa armadilha, nessa falsa dicotomia, ou seja, uma falsa escolha de que tudo que seja distribuição de renda é igual ao comunismo, a gente vai desobedecer o mandamento bíblico muito anterior ao comunismo de que a gente deve cuidar dos pobres e das viúvas e dos órfãos, etc. Nós devemos sim cuidar dos necessitados, mas os termos nos quais a igreja vai buscar e promover a caridade serão com frequência bem diferentes das propostas que o mundo enxerga como sendo justiça social. Se o mundo acha justo regulamentar a profissão do sexo, talvez a igreja ache mais justo resgatar as pessoas da prostituição. Não é uma questão da igreja ser moralista, como vão dizer, mas é uma questão de enxergar o problema sob outro prisma, tendo em mente que as prioridades do cristão são diferentes das prioridades seculares, assim como a nossa visão de justiça. E 10. Explicar a diferença nesses conceitos de justiça, da justiça da cosmovisão cristã para a justiça humanista, depende da apologética. Não pode ser só exigindo que terceiros concordem com algo que está nos princípios da nossa fé.
Mas nós precisamos apresentar como a nossa fé faz sentido na prática, com exemplos concretos, evidências científicas, estatísticas, ética, argumentos jurídicos e filosóficos, etc. Enfim, gente, mais um vídeo que ficou um pouco longo, mas é um assunto complexo e importante que eu pretendo esmiuçar nos vídeos seguintes. Eu fiquei um tempo sem publicar vídeo novo, eu tive problemas técnicos nas últimas publicações, mas eu espero que isso aqui compense. E eu estou já dividindo os vídeos antigos em partes para ficarem menores e ser mais fácil do pessoal assistir. Eu agradeço a vocês, obrigado para quem assistiu, obrigado para quem assistiu até o final. Se você puder, compartilhe. Eu peço mesmo para quem está assistindo que compartilhe todo o vídeo, porque é uma maneira de fazer o canal crescer e o canal está indo muito devagar, muito porque falta compartilhamento. Curta, se inscreva se você não se inscreveu ainda. E quem puder contribuir, a gente também agradece para poder continuar, para poder comprar uma câmera melhor, um microfone que eu estou precisando, etc. Ok? A gente agradece, Deus abençoe, fiquem na paz.